Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 14 a 16. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Você pode se assentar? Por favor. Meus irmãos, em diferentes níveis, considero que é fato nós constatarmos que o cristão ele é perseguido. Como exemplo disso, eu me reporto a uma reportagem que eu li no final do mês passado, finalzinho desse mês agora, em que a notícia trazia de que um pastor havia sido preso porque ele estava pregando, dizendo que Deus ele só fez homem e mulher. E por conta disso ele foi preso, acusado de estar incitando o ódio, algo assim, lá em Londres, na Inglaterra. É notório isso. Em nível maior ou menor, num sofrer maior ou menor, numa intensidade maior ou menor, o cristão ele é perseguido e está sendo perseguido nos dias atuais. E nós não estamos falando de países com restrições severas. Eu estou falando da Inglaterra, estou falando da cidade de Londres. Você deve ter ficado sabendo a respeito dessa notícia. E quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, esse texto ele vem na sequência do versículo 13, que nós vemos como é importante a palavra de Deus, ela foi na vida daqueles irmãos. E quando nós lemos do versículo 14 a 16, nós enxergamos que aqueles irmãos em Tessalônica, eles foram perseguidos. Aliás, essa carta ela foi escrita por Paulo por isso. Paulo estava preocupado de como estava o crescimento, a caminhada cristã daqueles irmãos que ele só pôde estar com eles um período curto de tempo, porque ele foi enxotado de Tessalônica. Então, Paulo, preocupado com isso, ele envia Timóteo e Silas para que retornem à região de Macedônia, vão até Tessalônica e tragam notícias para ele de como aquela igreja estava, porque ele sabia que aqueles irmãos passariam momentos difíceis, como ele mesmo, Paulo, passou sendo enxotado daquela cidade. Quando Paulo avista os seus companheiros de missões, a sua equipe missionária, já estando em Corinto, Atos 18:5 nos mostra que ele ganha um gás maravilhoso para fazer a obra, sabendo das boas notícias. Ele estava muito preocupado, porque ele e os irmãos em Tessalônica estavam debaixo de perseguição. Se você for comigo, vá por favor a Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 1. O Lucas registra assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles.
e por 3 sábados disputou com ele sobre as Escrituras, expondo e demonstrando, Paulo fazendo aqui uma pregação expositiva, né? Que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então nós vemos que aqueles irmãos eles foram perseguidos. Voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Então quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores, vocês se tornaram, vocês tiveram como exemplo, como modelo, da mesma maneira aconteceu com vocês, como as igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. E é interessante essa menção que Paulo faz aqui, quando ele diz as igrejas de Deus. Tem alguns que dizem que quando Paulo faz referência à igreja de Deus, ele está se referindo a sinagogas. E quando ele especifica estão em Cristo Jesus, é que na verdade ele não está falando de sinagoga, mas ele está especificando que é uma reunião de pessoas que têm fé em Deus, porém daquelas que estão em Cristo. Eu entendo que não. Eu entendo que ele está falando da igreja, ponto, acabou. Porque em várias outras cartas, nessa carta aqui, por exemplo, ali no versículo 1, do capítulo 1, ele fala a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Então, a igreja de Deus, ele já está dizendo que é igreja, e ponto. Então, eu entendo dessa forma. Mas é interessante ele especificar que é na Judéia. Por quê, irmãos? O que aconteceu com a igreja na Judéia? O que aconteceu com a igreja na Judéia? A igreja na Judéia era a igreja nascente, onde a igreja se iniciou. E se você acompanhou o plano de leitura, ainda que atrasou um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos, você viu algo que aconteceu com aquela igreja. Vá comigo, por favor, a Atos, capítulo 3. A partir do versículo 11. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração. Chegando à porta, chamada Formosa, eles avistam o coxo, curam o coxo, e quando Pedro visualiza que a multidão estava chegando a ele, para entender que era aquilo, ele começa a pregar o evangelho. Versículo 11 diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Pausa aí. Até aí está tudo bem. Estão pregando, estão ganhando vidas para Jesus, Pedro está aproveitando as oportunidades, mas olha o que acontece a partir do capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Primeira perseguição. A primeira perseguição registrada aqui. Foram presos, foram para o Xilindró, para a cadeia, foram detidos. Já começou assim. Mas olha o que acontece. Versículo 4, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre. É quase João Alexandre, né, aquele cantor. E todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poderam em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí começa a pregar tudo de novo. A igreja começou a ser perseguida, Pedro foi preso. Quando é pedida satisfação do que estava acontecendo, o que Pedro fez? Pedro se acovardou, irmãos? Não. Pedro estava cheio do Espírito Santo e continuou pregando a palavra de Deus com ousadia. Então, vamos ver outros relatos aqui em Atos, quando Paulo faz menção à igreja de Deus em Judeia, estando em Cristo, está começando a falar dessa igreja aqui, que começou a ser perseguida. A igreja que foi perseguida começou a ser perseguida através da igreja nascente, da igreja ali em Jerusalém. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Em ousadia. Vamos pular para o versículo 23. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Uma pausa.
Talvez você leia isso e você pense assim, poxa, tá vendo? Eles foram para o meio da igreja e já foram chorar as pitangas de que foram presos, de que foram perseguidos, de que passaram aflição e que o coração da igreja ficou pesaroso. Não, irmãos. O que acontece no versículo 24? E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tem misericórdia de nós, coitadinho de nós. Eu sou pobre, fraco. Ah, Senhor, como eu estou sofrendo, eu sou teu servo, não deixe isso acontecer comigo, Senhor. É o que está escrito? Não. Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e o tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí fazendo um link com o Salmo 2. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e eu não consigo imaginar a igreja orando de um jeito plácido, orando isso aqui, irmãos. Eu não consigo imaginar. Eu consigo a igreja orando isso aqui de forma fervorosa. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja é perseguida, ela persevera em ousadia, cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja não se acovarda diante da perseguição. Você não pode se acovardar diante da perseguição que você enfrenta no teu lar, no teu trabalho, na tua vizinhança, na escola. Você é servo de Deus. Busque o revestimento do alto, seja cheio do Espírito Santo e continue pregando a palavra com ousadia. Era isso que Paulo estava fazendo menção lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 14 a 16, irmãos. Uma igreja ousada, que mesmo perseguida perseverava. Mas que servos de Deus temos sido nós, irmãos, quando nós nos acovardamos, quando nós ficamos atemorizados. E ter medo não é errado, não é pecado ter medo, e em alguns momentos desanimar. Mas o problema é quando isso nos paralisa, irmãos. É quando isso faz nós retrocedermos. Nós não podemos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos servos de Deus. Nós somos discípulos de Cristo, igreja. E essa valentia, essa coragem precisa arder dentro de mim e de você, igreja. A igreja, ela avança. Mais à frente, se o Senhor permitir, eu vou ler algumas coisas aqui, alguns dados, alguns relatos de como está a perseguição hoje. Irmãos, nós seremos perseguidos de uma forma muito intensa. Eu não sei se você não consegue perceber isso, querido. Em nome de Jesus, acorda para a vida. Acorda. Você não está a passeio. Me lembro de uma publicação que o pastor Júlio colocou outro dia lá no canal. Nós não estamos numa viagem de cruzeiro, irmãos. Nós não estamos nessa caminhada passeando. Nós seremos perseguidos, se já não estamos sendo. Muitos de nós, em várias circunstâncias, estamos sendo perseguidos sim, e cada vez mais. Não pense que isso não vai acontecer aqui no Brasil, porque já acontece, irmãos. Vocês sabiam, queridos, que na metade do século XX tinha igrejas que eram queimadas, igrejas evangélicas, igrejas queimadas no Brasil, metade do século XX. Você acha que isso está longe daqui do Brasil? Não está, irmãos. Mas vamos lá.
Atos 4, avança. Atos 5, nós vemos o episódio de Ananias e Safira, mas a partir do versículo 14, Atos 5, 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. De novo, irmãos. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Uma pausa aqui, irmãos. No tempo de perseguição, no tempo de aflição, da perseguição, irmãos, eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor vai fazer obra de milagre na vida dos servos de Deus, como nunca antes na história, irmãos. É essa a nossa confiança. Quando Paulo fez menção à igreja perseguida na Judéia, ele estava mencionando isso aqui, que de forma miraculosa o Senhor liberta, se assim fosse da vontade dele. Deus pode fazer isso, é o mesmo Deus, irmãos. O Senhor é o mesmo hoje e sempre será, Ele não muda, Ele é o mesmo. Aí o texto continua. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo isso, enfureciam e deliberavam matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos.
E agora digo-vos, dai de mão esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordando com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. E o que os apóstolos fizeram, irmãos? Pararam de pregar a palavra? Já tinham sido presos, ameaçados, soltos de forma miraculosa, presos novamente, açoitados. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eles estavam saltando de alegria porque foram afrontados, porque eles pregavam a Jesus Cristo, porque eles estavam defendendo a fé em Jesus e anunciavam essa fé. Em meio à perseguição, eles estavam cheios de alegria, irmãos. É assim que nós precisamos, em meio à perseguição. Versículo 42. Eles não só se alegraram, o que eles fizeram? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava falando, de uma igreja perseverante mesmo em meio a uma perseguição, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio a açoites, a tortura, a escárnio, a zombaria. Uma igreja que persevera em anunciar o Evangelho de Cristo. Uma igreja ousada, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas não parou por aí, irmãos. Não parou por aí. Se nós chegarmos ao capítulo 6, no versículo 8, a partir do 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Uma pausa. Estevão estava preocupado, irmãos. Viram como o rosto de um anjo. Imagina um semblante de um anjo. Não sei se você já viu algum anjo. Eu nunca vi uns que eu nunca vi, não. Mas se você já viu, mas tenta imaginar um semblante de um anjo que serve a Deus, tranquilo. É assim que eles viram o rosto de Estevão, tranquilo da vida. Só que, não vou ler o discurso dele, claro, é um pouco extenso, mas meditando no nosso plano de leitura agora, nessas últimas semanas, aqui nesse capítulo eu enxerguei como Estevão foi muito sábio, irmãos, porque levantaram duas acusações falsas contra ele. Versículo 14. Dizer que Jesus destruiria aquele lugar. Primeira acusação, destruir o templo. E a segunda acusação, de mudar os costumes que Moisés nos deu, ou seja, desobedecer à lei. Destruir o templo e desobedecer à lei. De uma forma assim magistral, só pelo Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, e Estevão tinha isso, o texto fala aqui, nós lemos, ele desfaz o argumento de que Jesus destruiria o templo e o argumento de que a lei de Moisés estava sendo desobedecida. De uma forma muito sábia, ele desfaz tudo isso. Só que lá mais à frente ele prega, está pregando a palavra e tudo isso canalizando para o Senhor Jesus Cristo. Quando chega a partir do versículo
48, ele primeiro estava falando de Moisés, defendendo, vem trazendo a história e dizendo que Moisés apontava para Cristo. E aí, quando começa a falar de Davi, e fala que Davi achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou a casa. Aí, a partir do 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistia ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Exatamente isso aqui que nós lemos no versículo 15, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 2, que eles mataram a Jesus e os profetas. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Parece até demônio, né, irmão? Para mim, eles estavam endemoniados, rangendo o dente, enfurecido. Uma pessoa não está normal, está literalmente, no meu entender, endemoniada. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, tenta imaginar isso, irmãos, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Imagina, ele olhando para o alto, fixando os olhos, ele contemplando, vendo o Senhor. Versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Era dessa igreja que Paulo estava falando, da igreja que começou a ser perseguida. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Era dessa igreja, capítulo 2, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus,
e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Era dessa igreja que Paulo estava falando, irmãos. E a prova que esses irmãos foram imitadores da igreja na Judéia, não só porque foram perseguidos, mas porque em ousadia pregavam a palavra. Volta para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. A partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo pregou assim e ensinou em meio à perseguição que ele mesmo sofreu em Tessalônica, amém, irmãos? Ele mesmo, sendo perseguido, ele pregou e ensinou dessa forma. Versículo 6. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Era uma igreja que a palavra de Deus era pregada por eles, irmãos, mesmo em meio à terrível perseguição pelas quais eles também passaram. Era dessa igreja que Paulo estava falando, comparando eles com a igreja nascente lá na Judéia, que foi perseguida. É esse modelo que nós precisamos nos espelhar. Não é nos autodenominados cristãos dos dias de hoje. Eu não falo isso com alegria no coração, claro que não, eu falo com tristeza, porque eu era um desses. Mas nós não devemos nos comparar como pessoas que se dizem de Cristo têm agido e que estão agindo fora do padrão da palavra, irmãos. A nossa régua, o nosso padrão é a palavra de Deus. É por ela que nós devemos nos medir. Porque ela que nos mostra como cada um de nós deve viver para a glória de Deus. Então, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de ter respondido na nossa aula. Porém, eu nem entrei na aula, irmãos. Eu ainda não consegui entrar na aula. Mas quando eu estava lá dentro, o Senhor me fez lembrar desses textos em Atos. Eu creio que foi a direção do Espírito Santo. Mas parte hoje e parte numa próxima aula, se o Senhor permitir, nós precisamos responder algumas perguntas. 4 perguntas. Primeira, o que é perseguição? Primeira delas. Segunda, como é que ela acontece? Por que ela existe? Terceira, qual a história
da igreja sendo perseguida? Como é que foi isso ao longo da história? Como isso foi sendo costurado? E quarto, quais as consequências quando a igreja ela é perseguida? Dá para nós iniciarmos sobre o que é perseguição. Primeira coisa, irmãos, é nós entendermos o que não é perseguição. Porque alguns de nós se equivocam achando-se perseguidos, que estão enfrentando uma oposição, quando na verdade é apenas uma reação das pessoas às atitudes que nós temos. Atitudes que nós temos equivocadas e que trazem uma reação. E quando essa reação vem, eu estou sendo perseguido porque eu sou o servo de Deus. Não, irmão, não é não. Do fundo do meu coração não é não. Na maioria das vezes não é não. Às vezes é, mas muitas vezes não é não. Por exemplo, quando não é perseguição, quando na família nós somos egoístas. E por nós sermos egoístas, nós dedicamos boa parte do nosso tempo naquilo que nos interessa, e não em estar com a família. Quando a família cobra a atenção, você está sendo perseguido porque você é cristão? Não está. Então, não precisamos baixar a bola. Segundo, não assumir o seu papel. Quando o marido não é o líder da família, quando ele não ama a esposa como Cristo amou a igreja, como ele não educa os filhos na demonstração do Senhor na palavra, quando não ensina o filho no caminho que deve andar, não o caminho, mas no caminho, sendo ele mesmo exemplo, e isso traz reações da esposa ou reações dos filhos, isso é perseguição, irmãos? Não é, irmãos. Mesma coisa a esposa não cumprindo o seu papel, mesma coisa os filhos não obedecendo aos pais. Imagina um filho que é servo de Deus, os pais ainda não renderam a vida a Cristo. E aí os pais dizem assim, vou usar meu nome, por exemplo, Geraldo Augusto, vai lavar a louça. Digamos que eu fosse um adolescente. E eu não gostasse de lavar a louça e dissesse assim, não vou lavar a louça coisa nenhuma, porque eu estou lendo a Bíblia. Aí você pode pensar assim, poxa, está lendo a Bíblia, puxa, não pode ler a Bíblia? Não foi o que eu falei. Mas no momento que deveria lavar a louça, eu estava lendo a Bíblia. E os pais mandam lavar a louça porque era obrigação do filho colaborar em casa. E o filho, eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão, eu estou tendo que lavar a louça. Não é. E muitas vezes nós distorcemos isso. Olha, o filho pede atenção, por exemplo, ao pai ou à mãe, mas o pai e a mãe são envolvidos na obra de Deus, e nesse envolvimento da obra de Deus investe muito tempo, ocupa muito tempo na rua, em várias situações, o filho pede um pouco de atenção. Olha, eu estou sendo perseguido, meu filho cobrando minha atenção, e quando eu estava na rua evangelizando. Mas, poxa, tem gente que evangeliza de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite, ou está envolvido em alguma atividade na igreja, mas não pode separar um tempo de qualidade para dar atenção à família. Isso é perseguição, irmãos? Não é. A esposa que é envolvida, engajada na obra, o esposo não é muito, talvez ainda não seja convertido a Cristo. Mas a esposa vem, vou dar um exemplo aqui bobo, vem para a reunião das mulheres, geralmente aos sábados, não é isso? E aí, de repente, não preparou o almoço, a casa está toda revirada, o marido não tem nem, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, não tem nem a cueca para vestir, não tem, na casa está toda uma bagunça, a irmã vem um exemplo, vem passar o dia inteiro aqui no encontro das mulheres. E aí ela chega em casa, o marido está bicudo com ela, reclama com ela vai dizer que, eu estou sendo perseguida porque eu estava na reunião de mulheres, cheguei em casa e eu encontrei essa afronta do meu marido, está me perseguindo. E o que o marido fez? Mulher, por que você não deixou isso pronto? Por que você não me deu essa dica? Por que você não fez isso? Mas erradamente a mulher diz que está sendo perseguida. Vocês estão entendendo?
Isso não é perseguição, irmãos. É falta de postura nossa de servos de Deus, é simplesmente isso. Valorizar mais os de fora, passar mais tempo com os de fora do que com os de casa, investe o dinheiro naquilo que não é pão, e aí falta para aquilo que é necessário. Olha, eu estou passando uma perseguição, porque o dinheiro não está dando para quase nada. No que a pessoa está investindo o dinheiro dela? Só em bobagem. E naquilo que é necessário, importante, não está investindo. Quando a pessoa cruza os braços, olha para a grama do vizinho, puxa, essa grama está verdinha, hein? Que coisa linda! E fica invejando. Poxa, por que o vizinho está tendo condições de ter aquilo e eu não? Olha, eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Às vezes não, às vezes é porque a pessoa foi preguiçosa, não quis estudar, não quis procurar um emprego, não quis se dedicar no trabalho, fica pulando emprego de 3 em 3 meses porque não para em nenhum emprego, não consegue fincar raízes em nenhum lugar e coloca a culpa em perseguição. Não é, irmãos. No trabalho, confunde os ambientes, por exemplo. A pessoa tem que trabalhar, mas na hora do trabalho, ela resolve se dar uma folga no horário de trabalho para ler a Bíblia e orar. E aí o supervisor, o encarregado, chega, dá um toque na pessoa. Eu estou sendo perseguido pelo meu encarregado. Não está, é você que não está sabendo separar as coisas. Quando diz respeito aos horários, passa do horário do almoço, tira 2 horas e meia de almoço, quando deveria ser uma só. E aí os colegas reclamam, puxa fulano, você demorou no teu almoço. Aí a pessoa se acha perseguida por causa disso, mas não é. Falta por motivos que não são justificáveis. Vou faltar porque é meu aniversário. E aí ganha falta, não é abonado. Estou sendo perseguido porque eu faltei por ser um cristão. Não, é porque você foi ocioso no trabalho. E por aí vai, irmãos, uma série de coisas. Uma série de coisas. Agora, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o que é perseguição a um cristão? Lucas, capítulo 21, versículo 12. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versículo 12. Nós lemos em Atos que não foi esse tipo de pseudo-perseguição que a igreja estava vivendo. Lucas 21, 12. Palavras do Senhor Jesus. Mas antes, um sermão escatológico. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. É bem específico, irmãos. É bem específico. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Separei só esses 2 versículos. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É bem específico, irmãos. Perseguição ao cristão é por amor a Jesus Cristo. É por viver como um discípulo de Cristo. É por não negar a sua fé. É por compreender a mensagem da cruz de Cristo e se render completamente numa conversão completa a Deus, arrependido de seus pecados. É a consequência dessa vida. E não é pelo fato de que momentos difíceis estão acontecendo, porque pessoas estão vindo até nós para apontar nossos erros. Isso não é perseguição, irmãos. Isso não é perseguição. Não é. Isso é apenas
uma reação a uma atitude nossa que foi indevida. Quantas vezes eu mesmo não tive atitudes assim e tenho ainda algumas que demandam reações das pessoas, porque eu agi de forma errada. Estou sendo perseguido por causa disso? Não. É a minha fé que está em jogo por causa disso? Não é, meus irmãos. E nós precisamos compreender de verdade o que é ser perseguido. E eu gostaria de avançar com os irmãos, mas deixar para uma próxima oportunidade que eu quero comentar com os irmãos sobre o panorama da perseguição mundial. Como é que está o quadro da perseguição na igreja? Vimos um pouco sobre que na pandemia, por exemplo, a perseguição ela aumentou sobre os cristãos, sobre a igreja perseguida. Que nós veremos que a perseguição ela não é restrita a governo. Às vezes a gente pensa assim, a perseguição acontece em países em que o governo é assim. Não necessariamente, irmãos. Na maioria das vezes, inclusive, não é assim. Nós veremos que nos últimos anos a perseguição deu um salto gigantesco. Nos últimos anos, do ano passado para esse ano, 2021, já deu um salto gigante. Nós veremos que, por exemplo, países aqui pertinho de nós, Colômbia, por exemplo, figuram entre os 50 países onde a perseguição é mais extremada. E por aí vai. Alguns dados que eu quero ver com os irmãos, quero conversar com os irmãos também a respeito da história da perseguição da igreja ao longo do tempo, para nós vermos que isso aconteceu desde sempre. Eu comecei a ler com os irmãos Atos, vimos aqui na Bíblia. Depois Paulo foi perseguido quando se converteu, vários outros irmãos. As epístolas de Pedro fala da igreja sendo perseguida, mas e depois dos registros da palavra? A igreja continuou sendo perseguida, irmãos, até os dias de hoje. Não se engane. A perseguição, ela sempre existiu à igreja de Cristo. Sempre existiu. Eu quero ver isso com os irmãos também. Mas, para nós encerrarmos a aula de hoje, como é que inicia o versículo 14? Inicia com porquê. Talvez na tua tradução esteja não porquê, ou talvez esteja então, portanto, mas algum termo que vai fazer uma ligação, vai fazer um elo de ligação com o versículo anterior. Do que está tratando o versículo anterior? O versículo anterior está nos mostrando que a igreja em Tessalônica foi uma igreja que, quando ouviu a pregação, uma pregação que chegou aos ouvidos, foi recebida no interior deles como não sendo palavras de homens, mas palavra de Deus, como de fato é, palavra essa que ainda operava neles que criam nessa palavra. E aí no versículo 14 vem o porquê. O que Paulo está dizendo? Eu sei que a palavra de Deus ela é tão verdade na vida de vocês a ponto de vocês estarem sendo perseguidos. Ou seja, a perseguição de verdade a um cristão genuíno acontece com aquele que vive a palavra de Deus, com aquele que recebe a palavra de Deus, com aquele que pratica a palavra de Deus, na vida daquele que é transformado pela palavra de Deus. Tenta recordar das últimas 4 aulas, falando sobre a palavra de Deus, crer na palavra, ser transformado na palavra, receber a palavra em honra. A Bíblia é a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Tenta trazer na tua memória a importância de tudo isso. Tudo isso é que gera em nós as características que vão levar a que sejamos perseguidos. Não pense você, ou eu pense, que todas as chamadas igrejas evangélicas serão perseguidas, porque não serão, irmãos. Aqui no Brasil, por exemplo. Mas apenas aquelas que não fizerem parte do sistema. Vocês compreendem? Aquelas que não vão se submeter aos mandos. Você sabia que, por exemplo, na China, o Partido Comunista Chinês,
Eles revisam qual o conteúdo que as igrejas podem ou não podem pregar. Isso acontece lá. Então, as igrejas que estão, eu não vou dizer em conluio, né, mas que estão registradas pelo governo, elas estão operando. Agora, as igrejas que de verdade querem viver a palavra, não querem se submeter ao governo, não querem colocar quadros da liderança política, do ditador, para venerar aquela figura, aquele quadro no local de culto, que não querem fazer parte disso, essas estão sendo perseguidas. Vocês compreendem? Então, quem é perseguido de verdade é aquele que vive a palavra de Deus. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 14, quando ele lança esse porquê. Primeiro ele fala, eu louvo a Deus porque vocês estão vivendo a palavra, a vida de vocês está sendo transformada, vocês creram na palavra, vocês receberam como palavra de Deus, e eu sei que isso é verdade porque vocês estão sendo perseguidos. É isso que ele está dizendo, irmãos. Então a verdadeira perseguição, ela acontece com aquele que é transformado pela palavra de Deus. Agora, se você quiser continuar na prática do pecado, se você quiser continuar agindo na sua vida da forma como você quer viver, longe do padrão de Deus, fica tranquilo, você não vai ser perseguido. Descansa o teu coração por isso. Mas aí fica muito intranquilo, porque isso significa que você está perdido. Significa que você está perdido. Significa que eu estou perdido. Então, meus irmãos, essa perseguição, ela acontece com aquele que vive a palavra de Deus. O último texto para nós encerrarmos, 2 Timóteo 3, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, antes de começar o texto, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo, ele está falando, Timóteo, presta atenção no seguinte, nos últimos dias vão acontecer tempos muito difíceis, muito trabalhosos. Os homens vão ser assim, 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 ele dá lá a lista do 666, das características, dos pecados, falando da igreja, era Paulo escrevendo a Timóteo, pastor, falando da igreja. Inclusive no versículo, se eu não me engano é no versículo 5, ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Versículo 5, isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Está falando dos irmãos na igreja, está falando da igreja. A lista de pecados anterior não é do pessoal lá fora, não é do incrédulo, está falando do crédulo, do crente. É disso que ele está falando. E aí, ele fala a partir do versículo 10, olha, em oposição a tudo isso, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É quem quer viver piamente a vida cristã. Isso é ser perseguido por amor a Cristo. E nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Precisamos estar preparados para isso. Se o Senhor permitir, na próxima aula, dou esse panorama do quadro como está hoje, e nós meditarmos um pouco também nos demais versículos de 1 aos Tessalonicenses 2,14 em diante, a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, e o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido,
e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de serem sempre à medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te dar graças por esse tempo com os meus irmãos. Obrigado pela direção do Teu Espírito, para aquilo que o Senhor nos fez meditar nessa manhã. E eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor comece a nos forjar, Pai, por favor, um caráter cristão, de tal maneira, Pai, que nós não retrocedamos diante das perseguições. Ajuda-nos, Pai, a alinharmos o entendimento do que de verdade é ser perseguido por amor a Cristo. Quantas vezes nós nos enganamos, quantas vezes nós nos equivocamos, ó Pai, em saber que as reações que as pessoas têm não são perseguições, Pai. Ajuda-nos a entender isso e sermos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, funcionários melhores, chefes, patrões melhores, irmãos em Cristo melhores, ministros melhores, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que essas verdades elas sejam cravadas em nós, que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai. Queremos estar cheios de Ti a cada dia. Renova-nos, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Que essas verdades, ó Pai, fiquem forjadas no nosso interior, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, a quem nós queremos perseverar em fé até o fim. Amém. Graças a Deus.